Vamos falar sobre trilhas de carreira, que é o caminho de desenvolvimento e crescimento que você pode definir para você e para qualquer função da empresa, tá? Mas o que são essas trilhas? Trilha de carreira é um modelo muito eficaz que auxilia o profissional a mostrar qual caminho ele precisa percorrer para alcançar os seus objetivos. Então, por meio dela, é possível que o colaborador saiba onde ele está e em que ponto ele deseja chegar e o que precisa fazer para alcançar esse ponto, tá? Ela esclarece todas as possibilidades de ascensão numa trilha de carreira que permite a esses bons profissionais alcançar alguns degraus mais altos, tanto em termos de responsabilidade, desafios, quanto de remuneração e benefícios, né? Como especialistas ou gestores em suas áreas de formação. Então, sabe quando a pessoa está lá numa posição e ela não tem muita perspectiva? Hoje eu sou tal coisa. Se eu quiser crescer, eu preciso virar gestor. Então, eu não tenho espaço para crescer porque eu não quero virar gestor, ou esse gestor nunca vai sair daqui, então a pessoa fica sem perspectiva. Através dessas trilhas, a gente dá uma perspectiva de futuro para essas pessoas, tá? Quais são as vantagens da trilha? A trilha de carreira, ela funciona como um mapa. Então, ela destaca as habilidades que a pessoa precisa desenvolver e orientando o profissional para conquistar o tão sonhado cargo. Essa trilha de carreira ajuda a direcionar o colaborador no caminho correto e o que ele precisa evitar, quais são as escolhas erradas que ele não pode fazer na sua trajetória profissional para alcançar essa posição que ele sonha. Além disso, esse modelo de desenvolvimento ele permite identificar falhas no decorrer da carreira, o que faz com que o profissional não se perca no objetivo de galgar posições de confiança dentro de uma empresa. Agora eu vou mostrar uma das formas de carreira que é a mais comum que existe nas empresas, tá? É a principal, na verdade, eu diria, que é essa carreira em linha, tá? Que é esse caminho traçado aqui. A pessoa entra como estagiária, aprendiz, passa por auxiliar, assistente, analista júnior, pleno, sênior, supervisor de RH, gerente de RH, diretor de RH. Em muitas empresas nem existe o analista júnior, pleno e sênior, é só analista de RH. Ou algumas vão optar em nunca ter auxiliar e só assistente. Então, algumas dessas caixinhas podem cair no decorrer das práticas da empresa, e aí esse caminho fica ainda menor, porque ele já entra como assistente, aí ele só pode virar um analista de RH e depois, para crescer, ele vai ter que virar gestor já. Então, ele não vê muita perspectiva de caminho dentro da empresa. Isso é uma das maiores insatisfações que eu, como consultora, percebo quando falo com essas pessoas. Tá, eu quero crescer aqui dentro, mas eu não sei o que eu preciso fazer. Não existe espaço para isso, a não ser que eu vire gestora. E eu sei que a minha gestora não vai sair. Quando você consegue construir, mesmo que seja uma carreira em linha, tá? Quando você consegue construir esses níveis aqui, a ponto dele ter, vamos ver quantos tem aqui, digamos de estagiário até analista sênior, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, que ele pode crescer dentro da empresa sem necessariamente ter que assumir uma posição de gestão. O que define se uma pessoa é analista sênior, pleno e júnior? Soma a isso experiência, formação e mais responsabilidade, tá? Porque o analista sênior, dentro das suas atividades, vai ter mais responsabilidades do que o júnior, ele também vai ter mais tempo de experiência e, normalmente, que não é regra, tá? Costuma ter uma formação maior, tá? Essa é a carreira em linha, mas eu quero apresentar outras opções de carreira que vocês podem desenhar nas suas empresas. E a primeira delas é o plano de carreira em Y, que é um modelo de crescimento que foi inspirado pelo desenho da letra, que é um Y. Esse plano ele sugere que, a partir de um determinado cargo, o funcionário encontra uma bifurcação, né? Ele está aqui, seguindo essa linha reta. E aí chega um momento que ele vai encontrar uma bifurcação onde ele tem 2 caminhos para seguir e não um único, tá? E aí ele pode definir se ele vai aplicar todos os seus conhecimentos e habilidades para seguir um cargo gerencial ou se ele vai usar tudo isso e vai preferir ser um especialista no que ele faz, tá? Quando um profissional entende que tem uma aptidão natural para uma posição gerencial, ele vai seguir o plano de carreira habitual, que é esse daqui, né? Segue ali para assumir uma posição de gestão.
Mas o grande diferencial acontece em relação ao profissional que não quer ocupar uma posição de gestão. E existem muitas pessoas que não sonham em ser gestoras. Elas querem realmente se tornar muito boas no que elas sabem fazer hoje. E aí entra a carreira do especialista, né? Em um determinado setor, e ele fica responsável, por exemplo, por desenvolvimento de produtos, projetos ou pesquisas, a parte mais técnica. Então, ele não é um profissional superficial, ele aprofunda muito esse conhecimento, ele sabe muito do que ele faz, por isso ele é um especialista. Então, assim, esses profissionais continuam trabalhando com o que gostam, porém, nesse novo modelo, eles podem ser tão valorizados quanto aqueles que optam por um caminho gerencial. Então, o que seria uma carreira em Y no RH? Olha a diferença, tá? Aqui a gente tem uma carreira em linha reta, onde a opção de crescimento é se tornar gestor. Aqui a gente tem uma carreira em Y. E lembra da bifurcação que eu falei? Ele vai seguindo aqui, todos vão seguir o mesmo caminho, que é do estagiário até o analista de RH sênior, né? Vida normal que segue. Mas, quando ele chega aqui no analista de RH sênior, ele pode fazer uma escolha, que é, ao invés dele ir para a carreira de gestão, de supervisor, gerente, diretor, ele pode ir para uma carreira de especialista. Então, o crescimento dele pode partir para ser um especialista júnior, pleno e sênior, né? E esse especialista sênior, ele tem o nível hierárquico dele é muito parecido com o do gerente, só que ele não faz gestão. Ele é muito especializado no que ele faz, só que ele não faz gestão de pessoas, ele não tem equipe. Ele tem conhecimento aprofundado, tá? E muitas vezes esse gerente de RH ou esse mesmo supervisor de RH vai ser o gestor desse especialista sênior e não tem problema nenhum, às vezes ele vai ganhar inclusive mais. Mas é porque são carreiras diferentes, tá? E como esse especialista que não faz gestão, ele tem conhecimento, a gestão fica a cargo dessa carreira aqui, tá? Mas não existe só essa opção, existe também um plano de carreira em W, né? A carreira em W surgiu a partir da deficiência do mercado em fornecer mão de obra profissional capaz de oferecer serviços mais técnicos com habilidades gerenciais. Então, o mercado estava muito focado aqui, ou ele era muito bom tecnicamente, não sabia nada sobre pessoas, ou ele sabia muito sobre pessoas e não sabia nada tecnicamente. Então, o mercado identificou esse gap, né, de desenvolvimento dos profissionais e criou essa carreira em W, né? Essa estratégia, então, leva em conta que cada vez mais a gente precisa de especialistas que compreendam um funcionamento de uma empresa como um todo, ou seja, que tenham conhecimento da parte técnica, mas que também saibam tomar decisões e lidar e influenciar com pessoas, tá? Assim, os profissionais que se desenvolvem na carreira em W são multidisciplinares e podem assumir funções que envolvam mais de uma área. O plano de carreira em W é formado por diversos elementos, de modo a garantir mais flexibilidade e dinamismo, tá? Portanto, com essa estratégia, um mesmo colaborador pode, por exemplo, cuidar das tarefas que é especialista e ao mesmo tempo em que ele gerencia outra equipe. Vou trazer aqui um exemplo de uma carreira em W que eu desenhei para uma área de engenharia, tá? Que normalmente ela é assim, tá? Quando a gente fala nessa linha, essa linha aqui do W, óbvio, né, que é um W meio achatado, mas espero que vocês entendam que isso é um W, né? Parece um W, né? O que acontece? Continua a carreira técnica aqui, continua a carreira de gestão aqui, mas aqui no meio vai ter uma outra carreira. E normalmente ela vai se chamar projetos, porque projetos têm essa característica, a gente vai ver isso também lá na aula que vai falar sobre organograma, de ele ser um especialista no que ele faz e ele tocar equipes de várias outras áreas. Então, por exemplo, tá? Um diretor de projetos, gerente, enfim, ele pode ser um especialista em engenharia, mas ele está tocando a equipe desse coordenador aqui, que é composto desses engenheiros, para um determinado projeto. Não é para o dia a dia, não é a vida toda, é um determinado projeto. Numa empresa de engenharia, um projeto, às vezes, é uma entrega de uma máquina. Mas se a gente fosse traduzir isso para o RH, por exemplo, se a gente fosse trazer essa estrutura para o RH, ele chegaria aqui como analista sênior, partiria para especialista, para gestão, e aqui ele poderia ser um coordenador, gerente, diretor ou especialista em projetos que faz só a implantação de projetos de melhoria na área. Já vi estruturas de RH que trazem isso. E essa
é a vantagem da carreira em W, tá? No formulário, você vai preencher o nome da carreira da qual esse cargo faz parte, tá? Compras, engenharia, financeiro. Ó, por exemplo, aqui, carreira em W da engenharia. Então, você vai trazer isso para lá. Carreira em Y do RH, tá? No material complementar, eu vou deixar um anexo 2 arquivos com linhas de carreira que eu desenhei para algumas empresas para vocês se inspirarem, tá? Para construir essas linhas de carreira, vocês vão ter que pesquisar muito, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um exemplo que eu fiz para uma empresa. Esse aqui, ó, é a linha de carreira do financeiro. Essa é a linha do custos, contabilidade. Esse aqui é manufatura, então da montagem elétrica, mecânica. Em alguns casos, você não vai ter muito para onde construir, entende? Por exemplo, do Almox. Você não vai criar um especialista em Almox aqui, porque não faz sentido nenhum. Então, você vai construir. Mas nessa empresa, por exemplo, o que existe hoje? Existe só o almoxarife e um líder de Almox. E o que a gente já fez? Já aumentou essa curva de carreira dele, porque ele pode ser um almoxarife 1, 2 e 3, e como líder ele pode ser 1, 2 e 3. Então, ele tem uma curva de aprendizado. E de crescimento, né? Mas, se ele quiser crescer, se ele chegar aqui e não quiser ser líder, ele não vai crescer além disso, porque não existe espaço na empresa, nem salarialmente falando, nem faz sentido dentro da estrutura de a gente criar um especialista para essa área. Aí ele vai ter que trocar de carreira. Então ele vai ter que sair aqui do Almox e daqui a pouco partir para uma montagem mecânica, para uma montagem elétrica, para que ele tenha aí uma nova trilha de carreira para percorrer, assim como a pintura. O que você vai inventar de muitas linhas de carreira para pintura? São pessoas extremamente simples e funções básicas. Então, hoje existe só o pintor e líder de pintura. A gente criou uma trilha aqui que pode ser percorrida, mas quando ele chegar aqui e quiser crescer, provavelmente ele vai ter que trocar de carreira ou ele vai ter que se contentar com o que existe aqui, tá? Esse é um exemplo. Eu vou mostrar um outro para vocês também, ó. Aqui são as carreiras do administrativo, então cada uma também nomeada, financeiro. Esses cargos aqui, tipo especialista financeiro, o que você vai ter que pesquisar normalmente é sempre as carreiras técnicas, porque elas são as menos óbvias, né? Então, se você chega aqui como sênior, esse caminho é óbvio, tem o júnior pleno e sênior. Isso é importante também dizer, tá? Administrativo usa júnior pleno e sênior, produção usa sempre 1, 2 e 3, tá? Chega aqui, você vai definir se existe supervisor, coordenador, gerente, beleza, está construído. Mas as carreiras de técnicas, de especialistas, são as que exigem mais pesquisa. Então, o que eu faço quando eu preciso sugerir? Por exemplo, aqui, tem um que eu tive que pesquisar bastante, deixa eu achar. Manutenção. Ó, esse aqui, por exemplo, é portaria. Hoje lá existe só o porteiro, líder de portaria e esses níveis todos aqui. O que a gente criou? Mais 2 níveis aqui para que ele possa crescer na profissão. Mas se ele não quiser ser um líder, ele pode se tornar um analista de segurança patrimonial e partir para uma carreira técnica, entende? Como é um nível muito básico, iniciante, a evolução técnica dele vai ser um analista, não vou partir para especialista. Lembra que especialista equivale a um gerente? Então a gente tem que ter cuidado com essas nomenclaturas também. Se eu colocar um especialista aqui ganhando 2.000, não vai fazer sentido nenhum com o mercado. Então eu fui lá e sugeri analista de segurança patrimonial júnior e aqui nos comentários eu trouxe o que essa atividade faz no mercado para que a empresa avaliasse para ver se faz sentido, tá? Então, por exemplo, aqui deixa eu ver, achar aqui do clube. Aqui também, ó, na área de projetos, tá? Isso aqui é o que existe hoje até aqui, só existe o assistente técnico. O que a gente criou? Os analistas de projetos, que seria a sequência de carreira desse assistente técnico hoje, para que ele tenha uma perspectiva de crescimento além desse cargo que ele tem hoje. E quando ele quiser se especializar, ele pode se tornar um engenheiro de projetos, que faz essas atividades aqui. Ó, ou ele pode partir para uma supervisão técnica, mas ele pode ser um engenheiro de projetos também. Ou, aqui no caso do clube,
Ele é um analista de clube, vai, mas chega um determinado momento que, se ele não quiser se tornar líder, ele pode se tornar um consultor de relacionamento, porque essa é uma característica muito forte da empresa, que é esse relacionamento com o cliente. Então, isso aqui eu não inventei um consultor de relacionamento. O que eu fiz? Fui lá naquele site da Cato, que eu mostrei para vocês, lá em cima, antes disso ainda aqui, ó. Fui lá nesse site da Cato, abri o link, olhei cargo por cargo, pesquisei, por exemplo, aqui no consultor, tá? Fui aqui, consultor de relacionamento, vou ver se eu acho aqui, deve estar aqui embaixo. Consultor de relacionamento, identifiquei o que essa pessoa faz, o que essa função faz, se faz sentido para a empresa, e aí eu construí essa sugestão aqui e fez total sentido para a empresa. Então, esses arquivos estão disponíveis lá no material complementar para que vocês possam pesquisar, criar e desenhar essas linhas de carreira também nas empresas. Isso aqui, aí vocês podem utilizar, inclusive, essa base aqui e só mexendo as caixinhas conforme vocês acharem necessário. Essa foi a aula de trilha de carreira. Eu quero que depois dessa aula, terminou de assistir essa aula, eu quero que você vá lá no grupo do WhatsApp e me responda se você quer uma carreira técnica, se você quer uma carreira de gestão, se você quer uma carreira de projetos, porque eu tô doida para saber qual é a carreira que você quer seguir dentro do RH, porque tem muitas possibilidades. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre reportes e subordinados, e eu tô te esperando lá.